O título desta mensagem é O Último Imperador na Terra. Será que estamos num momento em que o último imperador que vai formar a nova ordem mundial vai e está à beira de acontecer? Vamos ver um vídeo que nos mostra o que foi dito agora na semana da Páscoa, comparando Donald Trump a Jesus Cristo. Ouçam bem o que nós vamos ver. Nós temos o vídeo em português e também em inglês. Nós sabemos que na Casa Branca Donald Trump elegeu uma pastora, que é a pastora Paula White, e é essa pastora que na Páscoa comparou e fez algumas semelhanças entre profecias que se cumpriram em Cristo e também, diz ela, que também se cumpriram em Trump. Vamos então ouvir o vídeo, não na totalidade, mas aquilo que eu considero principal. É uma pastora evangélica, conservadora, ela é conselheira sênior do escritório da fé da Casa Branca. Essa pastora participou de um evento ontem na residência presidencial, um evento para marcar as celebrações da Semana Santa. E nessa fala dela que a gente vai já ouvir, ela disse que o Trump é o maior presidente defensor da fé que os Estados Unidos já tiveram, e aí comparou o presidente a Jesus Cristo. A pastora Paula White Cain, ela disse que tanto Jesus como o Trump foram traídos, foram presos e falsamente acusados. Né? Então, segundo ela, esse seria um padrão familiar demonstrado por Cristo e também Trump. Só um bocadinho. Ela disse que, assim como Jesus demonstrou liderança por meio do sacrifício, é uma pastora evangélica, conservadora, ela é conselheira sênior do escritório da fé da Casa Branca. Essa pastora participou de um evento ontem na residência presidencial, um evento para marcar as celebrações da Semana Santa. E nessa fala dela que a gente vai já ouvir, ela diz que o Trump é o maior presidente defensor da fé que os Estados Unidos já tiveram, e aí comparou o presidente a Jesus Cristo. A pastora Paula White Cain, ela disse tanto Jesus como o Trump foram traídos, foram presos e falsamente acusados. Né? Então, segundo ela, esse seria um padrão familiar demonstrado por Cristo e também em Trump, refletido no Trump. Ela disse que, assim como Jesus demonstrou liderança por meio do sacrifício, o Trump também teria demonstrado a mesma coisa. Trump pagou um preço como ninguém, chegando a quase a perder a vida, que assim como Cristo que ressuscitou e foi vitorioso, o Trump também será vitorioso em tudo que ele fizer. Isso foi só um resumo do que ela disse ontem, comparando o presidente Trump a Jesus. E vocês perceberam aí o rosto do presidente Trump, como ele gosta de ser elogiado, como ele gosta, né? Ele aí sorrindo. Vamos agora ver o vídeo original. Portanto, está aqui ele a ser comparado a Jesus Cristo, porque foi ferido, Jesus também foi ferido, foi líder, também foi líder, foi rejeitado, mas isto é tremendo nós ouvirmos o vídeo. Vou apenas agora pôr aqui um pouco do som do inglês. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested E o Trump todo and falsely accused. vaidoso It's a familiar pattern esta explanação. that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. Vamos agora And because and Mr. Será que Donald Trump vai ser, na verdade, será que Donald Trump vai ser, na verdade, o último imperador da Terra?
vamos ver o que é que a profecia tem a dizer sobre isso. Vamos para o capítulo 13 de Apocalipse e vamos ver o que é que nos diz o versículo 11 e 12. Apocalipse, capítulo 11. Aliás, capítulo 13, sim, peço desculpa. Capítulo 13, versículo 11 e 12. Então disse ver a terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Muito bem. Vamos então ver que esta citação ou estes versos de Apocalipse falam-nos de uma segunda besta que iria subir da terra. A primeira besta de Apocalipse 13, desde o versículo 1 até ao versículo 11, fala de uma primeira besta que subiria do mar. E nós sabemos que na história do povo de Deus até à volta do nosso Salvador, vai haver 3 bestas que se vão destacar neste mundo. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do abismo. E isto nós precisamos entender para compreender o plano satânico que está a ser elaborado ou que já está elaborado e que neste momento está a ser posto em execução. Mas vamos ver alguma coisa que esta besta, a segunda besta que sobe da terra, nós sabemos que se a primeira besta sobe do mar, como nós sabemos em Apocalipse 17, 5, que mar representa tribos, povos, nações e línguas. Representa aglomerado de pessoas. Então a primeira besta, ela deveria nascer, deveria surgir num lugar onde houvesse muitos países e muitos povos. E nós sabemos que a primeira besta, ela nasce em Roma, na Europa. Em contrapartida, a segunda besta, da qual nós vamos debater nesta manhã, ela vai nascer, como diz aqui, da terra. E terra é o contraste com mar. Se mar representa povos, nações e línguas, multidões, já terra representa o oposto, lugar deserto. Por isso é que nós sabemos que os Estados Unidos, eles surgiram, e vamos ver no decorrer da mensagem, eles surgiram num lugar completamente despovoado e deserto. Também nos diz que essa besta falava como o dragão. Outras versões dizem falava com o dragão. Mas qualquer dos dois termos, falava como o dragão ou falava com o dragão, tem que ver que há uma relação de amizade entre a segunda besta e o dragão, Satanás, o diabo. Também diz que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E diz aqui, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, esta segunda besta, ela não está preocupada em receber adoração ela própria. Ela está preocupada é que a primeira besta que se levantou do mar, ela receba a adoração. Então vimos aqui que esta segunda besta, ela não é uma besta egocêntrica. O que é que isto quer dizer? Ela não pensa nela própria. Ela tem um outro objetivo, e o outro objetivo é fazer com que a primeira besta seja
e se destaque na terra e venha a ser adorado. Agora há aqui uma coisa curiosa. Diz que esta besta que sobe da terra, diz que ela tem 2 chifres. Portanto, nós sabemos que chifres em profecia representam poder, autoridade. E então estes 2 chifres do cordeiro vai nos mostrar 2 coisas que se destacam nos Estados Unidos da América, que já estamos a dizer é a segunda besta. Então o que é que se destaca nos Estados Unidos da América, identificado com estes 2 chifres? É que existe naquele país, ou melhor dizendo, ainda existe, mas está à beira de desaparecer, a liberdade civil. Nós sabemos que este país, vai ser governado sempre em alternativo, ou foi governado com 2 poderes, que era a liberdade, o poder republicano e o poder democrático. Ou seja, ou é democrata o governo, ou é republicano o governo. Não há um terceiro chifre que se levante para poder dominar aquele país. Mas também há uma outra coisa curiosa. Além do republicanismo ou democrata, simultaneamente, os Estados Unidos tinham um estatuto que outras nações não têm. Os Estados Unidos tinham o estatuto de liberdade religiosa. E então, vamos agora ver uma coisa curiosa. Já vimos que estes 2 chifres representam a liberdade civil e a liberdade religiosa. Por um lado, o republicanismo e, por outro lado, também o protestantismo. Tornou-se uma nação protestante. Agora, nós sabemos que no dia 4 de julho vai fazer 250 anos a nação dos Estados Unidos. Enquanto Portugal, por exemplo, é um país que estamos a caminho, já estamos a passar dos 900 anos de história, os Estados Unidos, poderemos dizer que é uma criança em relação à história de Portugal. Agora, é interessante que quando este país surge, lá no deserto das Américas, quando este país surge, há outra coisa que está a surgir também no mundo. Simultaneamente ao surgimento deste país, há uma outra coisa que está a surgir no mundo. E vamos ver o que é. Primeiro, no dia 4 de junho de 1776, data a declaração da independência de 13 colónias que romperam com a Inglaterra, dando origem a uma nação. Foi nesta data, 4 de julho de 1776, que 13 colónias deixam de ser inglesas, domínio inglês, e passam a ser um país que se vai começar a desenvolver. Agora, há algo também que em 1776 surge, que é a Declaração da Independência. Líderes como Thomas Jefferson participam do texto dessa Declaração da Independência. Criam aquilo que nós podemos chamar os estatutos que regem esse país. E em 1791 surge a Carta dos Direitos dos Estados Unidos, garantia de liberdades fundamentais, e vamos ver alguns destaques que se destacaram nessas garantias. Liberdade religiosa,
liberdade de expressão. Os Estados Unidos surgem por volta do tempo em que a primeira besta é ferida. Ou seja, reparem, a primeira besta, que é o papado, ela foi ferida pelo general Berthier, nós sabemos, no ano 1798, no mês de fevereiro. E à medida que essa primeira besta que surgiu do mar é ferida, agora vai-se levantar uma segunda besta para auxiliar a primeira besta que nós acabamos de visualizar. Queridos irmãos, há uma pergunta que é interessante: como surgiram os Estados Unidos da América? Diferente de todos os outros países. Como é que eles surgiram? No tempo em que estava a haver aqui a supremacia papal, a grande pressão, a grande mortandade, em que milhares e milhares eram mortos na Europa, em especial Itália, Espanha, França e outros países, à medida que foram sendo perseguidos, os cristãos que se quiseram manter fiéis a Deus, o que é que eles fizeram? Eles começaram a emigrar para outros países, e em especial para as Américas, porque ali estava preparado um terreno que Deus preparou para este povo, como nós conhecemos no capítulo 12. Vamos para o capítulo 12 do Apocalipse e vamos ver que Deus havia preparado um terreno. Vamos ver como Deus preparou o terreno antes de a perseguição acontecer. No capítulo 12, nós vimos aqui, a partir do versículo 1, diz: e apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com lua debaixo dos seus pés, e a sua cabeça como uma coroa de 12 estrelas. Está-nos aqui a falar da igreja pura, quando ela apareceu. E quando ela apareceu, vamos ver, quando ela estava para começar a dar os seus frutos, vamos ver o que aconteceu. Versículo 2. E ela, estando grávida, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E o que é que vai aparecer? E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre a sua cabeça. Nós sabemos que este dragão foi o paganismo. Foi o paganismo na altura em que a igreja começa a aparecer, a igreja fiel, o paganismo torna-se um império. E então o que é que começa a acontecer? Diz aqui, verso 4: e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, aqui já nos está a falar do dragão, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Portanto, estamos aqui a ver quando realmente é perseguida a mulher, a verdadeira igreja, e aqui também está-se a referir a Maria, a mãe de Jesus, em que quando o dragão soube que ele ia nascer, ele queria matar o menino. E é quando Deus ordena a José para ele fugir para o Egito e estar lá até à morte do imperador. Mas agora vamos ver, estando no contexto de como nasceu a nação dos Estados Unidos, vamos ver que o filho, ao ser arrebatado, agora começa a grande perseguição
sobre as sementes que o nosso amado Senhor deixou na terra. E o que é que vai acontecer? Diz aqui assim, verso 6, e a mulher, a igreja, fugiu para o deserto. Cá está, o deserto. E agora, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentassem ali por 1260 dias. Olha que coisa incrível! Da mesma maneira como Deus preparou um lugar no deserto para a igreja verdadeira, o Senhor está a preparar para os seus filhos também um lugar no deserto. Só que aqui foram 1260 anos em que a igreja ali esteve. Mas o lugar que o Senhor agora está a preparar no deserto não é 1260 anos proféticos, são 1260 anos literais. O Senhor vai nos ter guardado durante 3 anos e meio literais. Mas, queridos irmãos, vai ser também no deserto que o povo de Deus vai estar protegido, como esteve aqueles irmãos que fugiram da Europa, foram para as Américas, e ali o que é que vai acontecer? A verdadeira igreja de Deus, ela vai se unir e vai fundar a nação que hoje é conhecida como os Estados Unidos da América. Pena é que hoje a motivação que levou aqueles nossos irmãos a fugirem para aquele deserto não se mantenha a mesma fé que eles tiveram quando deixaram a Europa, o velho continente, e foram para o novo continente. Queridos irmãos, mas vamos ver o que é que nos diz mais. Diz-nos aqui que quando eles foram, Deus não os abandonou. E o que é que acontece? Diz-nos que quem foram os principais fundadores dos Estados Unidos? 2 grupos. Os puritanos da Inglaterra e também peregrinos que chegaram no navio Mayflower em 1620. O navio que, quando estava a chegar àquela terra, o navio teve avarias terríveis e aquele barco já não pôde continuar a viagem. E então só houve uma solução. Aquelas pessoas que estavam no navio, fugindo do velho continente, receberam a ordem do comandante que só havia uma solução. E qual era a solução? Saírem do navio e irem para aquele deserto. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor, porque a partir daquele navio, o Mayflower, no ano 1620, começou, na verdade, a desenvolver-se os Estados Unidos. E o que é que então eles buscaram, aqueles nossos irmãos? Liberdade para adorar a Deus segundo a sua consciência. Enquanto na Europa estavam a ser forçados, se queriam ser fiéis, morriam, eles agora foram para um lugar onde eles podiam adorar segundo a sua consciência e segundo está escrito. E o que é que mais aconteceu? Fugir das igrejas estatais obrigatórias. Porquê? Porque quando a igreja está unida com o Estado manda na igreja. E então o que é que acontece? As igrejas agora estavam unidas com o Estado. O imperador Constantino uniu a igreja ao Estado. E agora o Estado e a igreja estavam unidos e por isso agora havia a carnificina no velho continente da Europa. E como é que se vai chamar este país que agora estava a emergir no deserto? Um país sem rei e sem papa. E é curioso, nunca na história destes 250 anos os Estados Unidos tiveram rei. E nunca na história
destes 250 anos, os Estados Unidos tiveram um Papa que dominasse e que desse ordens aos Estados Unidos. Porém, os ventos mudaram. E hoje, em cada 5 pessoas nos Estados Unidos, que antes tinha sido uma nação que se ergueu, que emergiu do protestantismo, agora em cada 5 pessoas nos Estados Unidos, um é católico. O catolicismo é a religião que mais cresce. De tal maneira que eu ainda vi o testemunho esta semana de um pastor que foi pastor adventista, líder adventista, e que se converteu agora ao catolicismo e está a ser um instrumento satânico para trazer do adventismo para o catolicismo adventistas. Quando eu ouvi aquele pastor, há alguns argumentos sem fundamentos, mas que as pessoas que não conhecem as Escrituras, elas deixam-se enganar. É isso que está a acontecer hoje no mundo. Esses grupos fugiam da perseguição religiosa na Europa e procuravam liberdade para praticar a sua fé, moldando profundamente a cultura política e sociedade do que viriam a ser os Estados Unidos da América. Agora há aqui uma coisa curiosa. Os protestantes começaram a chegar às terras que hoje compõem os Estados Unidos da América no início do século XVII, aproximadamente no ano 1600, e estabelecendo-se principalmente ao longo da costa leste. Além dos ingleses, outros protestantes europeus, incluindo holandeses, que fundaram a Nova Amsterdão, que hoje é Nova Iorque. Portanto, a cidade de Nova Iorque, ela foi fundada por holandeses. E os huguenotes franceses, reformados, alemães, presbiterianos e escoceses continuaram a chegar ao longo dos séculos XVII e séculos XVIII. Esta nação surgiu de uma perseguição, mas Satanás, quando agora vê que a primeira besta, o papado, foi ferida em 1798, ele agora levanta uma segunda besta. E vamos agora ver como a profecia se cumpre. Vamos ver o que é que nos diz agora Apocalipse, no capítulo 14 e versículo 15. Capítulo 13, versículo 14 e 15. Diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, aquele primeiro amor desaparece. E agora a segunda besta, ela vai socorrer a primeira besta. E agora o que é que ela vai fazer? Ela não só a quer socorrer, mas quer criar alguma coisa que a faça lembrar para sempre. E, queridos irmãos, há uma coisa que eu vos quero dizer. A lei dominical não vai ser criada pela primeira vez, pela Igreja Católica Romana. A lei dominical vai ser criada pelo protestantismo apóstolo.
São eles que vão apresentar a Roma a feliz ideia, segundo eles. Nós vamos ter que impor uma lei dominical obrigatória. E claro, isso vai parecer bem à segunda vez. Porque se já a primeira vez alterou, segundo a profecia, cumprindo Daniel 7,25, se a Igreja Católica substituiu a guarda do sábado pela guarda do domingo, e os próprios católicos desafiaram os protestantes a dizer-lhe que não havia razão de ser um protestante guardar o sábado, o domingo, desculpem, porque eles disseram, à luz da Bíblia, só os adventistas são coerentes. Isto diz a Igreja Católica. Porque os adventistas são aqueles que seguem o único dia que a Bíblia autoriza. Mas nós, segundo a autoridade que nos foi dada, nós mudamos pela nossa autoridade o dia de repouso. Então eles disseram que não há razão para um protestante guardar o domingo. Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diga que deve ser efetuada essa mudança. Então quero dizer-vos mais uma vez que quem vai impor a mudança do sábado para o domingo vai ser o mundo protestante. E a Igreja Romana aceita. Agora notem o que é que disse a mensageira do Senhor. No livro Grande Conflito, na página 439, ela diz isto: uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia de Apocalipse 13. Esta aponta insufismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reparem que a mensageira do Senhor diz: não podemos aplicar a outra nação ou a outro poder a profecia de Apocalipse 13, versículo 11, a besta que se levanta da terra. E ela continua, agora no livro Maranata, ela diz assim: o Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos por qualquer outro país ao qual brilha o sol. Agora eu quero-vos fazer a pergunta: porquê é que Deus tem feito mais pelos Estados Unidos do que fez por qualquer outro país? Porque no momento de aflição do seu povo, os Estados Unidos protegeram o povo de Deus. E, queridos irmãos, há um princípio na Bíblia que até mesmo aquele que der um copo de água a um filho de Deus, o Senhor terá um grande galardão para essa pessoa. E se Deus tem, só porque deu um copo de água a um filho de Deus que estava com sede, e outro lhe deu um copo de água, diz que tem grande galardão. Quanto mais, quando agora esta nação protegeu aqueles que estavam sendo mortos pela fidelidade a Deus. Só que diz: aqui ele proveu um asilo para o seu povo, aonde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. A vivificante doutrina do único mediador entre Deus e os homens, e o homem tem sido ensinada livremente.
Era desígnio de Deus que este país sempre permanecesse livre para todas as pessoas o adorarem de acordo com os ditames da consciência. Ele tensionava que suas instituições civis, em suas dilatadas produções, representassem a liberdade dos privilégios evangélicos. Quanto Deus gostaria que este país hoje se manteve como no início de quando ele surgiu. Mas, infelizmente, porque é que ele deixou de ser aquilo que foi? Porque os mesmos protestantes que foram para os Estados Unidos e que agora não tinham mais perseguição, tornaram-se apóstatas. Você sabe que quando não há perseguição, o verdadeiro crente tem tendência a facilitar e tem tendência a apostatar. Por isso é que Deus vai permitir agora, nestes últimos dias, que venha uma grande perseguição. Aquilo que a Bíblia chama como um tempo de angústia como nunca houve. Porquê? Porque vai ser aí, com essa perseguição, que vai-se notar quem são os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Diz-nos a mensageira Senhor agora no livro Eventos Finais, na página 235. Foi-me mostrado, olhem o que lhe foi mostrado, que Satanás nos está furtivamente tomando a dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra e Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. Que tristeza. Queridos irmãos, um país que se levantou para dar liberdade aos verdadeiros filhos de Deus, mas que não souberam lidar com a liberdade. E hoje a liberdade tornou-se libertinagem. E aquilo que na altura era pureza, hoje tornou-se impureza. A fidelidade tornou-se infidelidade. E os verdadeiros filhos de Deus tornaram-se filhos de Satanás. Aqueles que tinham Deus por Pai. O próprio Senhor disse: vós tendes por Pai o diabo. Agora notem o que está para acontecer a qualquer momento. E ela diz: quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, votar leis para reprimir a consciência dos homens no tocante aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e fazendo com que o poder opressivo seja posto em ação contra os que guardam o sábado, sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nossa terra, os Estados Unidos. E a apostasia nacional seguir-se-á ruína total. Está profetizado. Está à beira de acontecer. Agora vamos ver, tendo em mente, será que Donald Trump será o último imperador da Terra? É a pergunta. Eu não estou a dizer nem que sim, nem que não. É uma pergunta. Mas vamos então ver algo tremendo, que não é coincidência. Nós sabemos que até hoje houve nos Estados Unidos 47 presidentes, desde que foi fundada a nação. Donald Trump
é o 47º presidente hoje dos Estados Unidos. Porém, destes 47 presidentes, houve apenas 45 seres humanos. Ou seja, 2 deles vão repetir a história de ser presidentes. Ou seja, houve 45 homens que vão dar 47 presidentes. E eu quero mostrar-vos agora a associação de 2 coisas tremendas. Vamos ver. Gostaria de falar-vos de um presidente chamado Grover Cleveland. Foi o 22º presidente dos Estados Unidos e foi o 24º presidente dos Estados Unidos. Este Cleveland teve 2 mandatos como presidente, mas não 2 mandatos seguidos. Ele ganha como presidente 22º, mas ele depois candidata-se no turno seguinte ou nas eleições seguintes e perde. E fica 4 anos sem ser presidente. Candidata-se novo e agora, pela segunda vez, 4 anos depois, é eleito presidente de novo. Há aqui uma coisa curiosa. Isto que aconteceu com este Cleveland também aconteceu com o presidente atual. E o que é que aconteceu com o presidente atual? Nós sabemos que o presidente atual, ele foi eleito presidente pela primeira vez em 20 de janeiro de 2017. Donald Trump. Todos nos lembramos bem disso. Porém, ele vai se candidatar a seguir. Perde as eleições. E quem é que vai ser eleito? Joe Biden. O mesmo Cleveland. Agora, eu tenho outra coisa para mostrar. Será que isto é uma coincidência ou será que é profético? Quando Cleveland ele se tornou presidente dos Estados Unidos, nessa altura, vamos ver quem eram os 2 papas. O primeiro papa, na altura em que Cleveland foi presidente dos Estados Unidos, era o Papa Silvestre. Desculpem. Aqui já estava a meter água. Na altura em que ele é presidente, é Leão XIII presidente. O que é curioso é que quando o Donald Trump é eleito presidente, torna-se presidente também o Papa, torna-se presidente Leão XIV. Torna-se Papa. Hoje está aqui um pouco de confusão na língua. Talvez um cansaço desde madrugada com a Bíblia na mão. Então aquilo que eu quero dizer é isto. Quero apenas relembrar. Com Cleveland como presidente era o Papa Leão XIII. Com Donald Trump, o Papa é Leão XIV. Agora, quero falar-vos de 2 personagens. Nessa altura, quando Leão XIII era Papa e Cleveland
era presidente dos Estados Unidos, houve uma tentativa de impor a lei dominical. O texto estava tudo redigido por um senador chamado Black. E os Estados Unidos estava tudo preparado para que a lei dominical fosse assinada. Há um homem que nessa altura não concordou, porque ele era fiel a Deus, e levantou-se e teve no Congresso uma grande disputa entre o senador e ele próprio. Sabem quem foi esse homem? A.T. Jones. E A.T. Jones, no Congresso, ele levantou-se e disse: vocês, ao fazerem isso, imporem uma lei obrigatória, um dia obrigatório, estão a quebrar um princípio dos Estados Unidos, que é a lei da liberdade religiosa. Não é bom que se imponha uma lei obrigatória. Vamos deixar simplesmente a consciência da pessoa ser a norma. E, queridos irmãos, eu tenho aqui o texto quase na íntegra. Há um livro que vocês podem ler, que é o livro Lei Dominical. Mas eu vou ler aqui algumas coisas que houve no debate entre Blair, que queria que a lei saísse, fosse imposta, e entre A.T. Jones, movido pelo Senhor, por Deus, para que não fosse imposta. E eu vou ler aqui o que é que nos diz o texto. Diz assim: por esse motivo, afirmamos que se este projeto de lei fosse proposto em favor do verdadeiro sábado do Senhor, o sétimo dia, o dia que nós guardamos, se este projeto de lei se propusesse a promover sua observância ou convidar os homens a não trabalhar nesse dia, ainda assim seríamos positivamente contrários a ele com a mesma determinação como nos opomos a ele agora. E eu estaria aqui nesta mesma argumentando exatamente como estou fazendo agora contra a observância dominical, usando o mesmo princípio estabelecido por Jesus Cristo, de que naquilo que pertence a Deus o governo jamais terá o direito de interferir. Ou seja, ele levanta-se como autoridade e ele disse: eu estou aqui a lutar para que o domingo não seja imposto. Mas se tivesse que realmente ser o sábado em vez do domingo, eu também me levantaria, porque não há nenhuma lei que possa impor um dia forçado. E isto era aquilo que pensava A.T. Jones. E é verdade, Deus nunca impôs um sábado forçado. Deus dá-nos a liberdade de obedecer sim ou não. É uma questão de liberdade. E A.T. Jones levantou-se. Ele disse: mesmo o sábado é o dia do Senhor, mas se agora estivesse aqui a ser discutido impor o sábado como dia obrigatório que todas as pessoas têm que guardar um sábado, eu levantar-me-ia da mesma maneira e estaria em desacordo com essa obrigação. Porque o sábado não tem que ser imposto. E, queridos irmãos, a verdade foi tão poderosa, Deus trabalhou tanto naquele encontro, na mente de A.T. Jones, que a lei não passou. Mais tarde, a mensageira do Senhor foi-lhe perguntada porque é que a lei não passou se estava à beira de passar. E sabem o que é que ela disse? O povo de Deus não tinha atingido a santidade que deveria ainda ter. E esta lei não passou. Agora, eu quero vos dizer uma coisa. E agora notem o que eu vou dizer, que isto é muito sério. A lei
não foi imposta, mas também não foi anulada como escrita. E eu vou-vos dar aqui um segredo. Durante o primeiro mandato do presidente Grover Cleveland, 1885 a 1889, e o pontificado de Leão XIII, houve de facto uma tentativa significativa de impor uma lei dominical nacional nos Estados Unidos. Mas o projeto não foi aprovado. Porquê? Não foi porque o homem não quis, foi porque Deus não permitiu. Agora notem aqui uma coisa que eu vou ler. O projeto de lei Blair, de 1888, em 21 de maio de 1888, o senador Henry Blair, que era aquele que queria forçar a lei, introduziu o projeto de lei S. 2983, conhecido como Blair Sunday Rest Bill, no Congresso dos Estados Unidos. O objetivo era proibir trabalhos seculares, comércio, diversões públicas aos domingos em territórios sob jurisdição federal. Este era o objetivo desta lei. Agora eu quero vos dizer, esta lei, ela está na gaveta. Ela não foi rasgada. Todo aquele trabalho não foi deitado para o lixo. Ela existe. Agora notem, diz-nos aqui que foi-me mostrado, diz a mensageira do Senhor, foi-me mostrado que Satanás nos está furtivamente tomando a dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra, os Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. Ou seja, mesmo contra aquilo que foi votado no tempo de A.T. Jones, a liberdade religiosa vai ter o seu fim. Agora, vejam o que eu vou ler agora. Vocês sabem que hoje os Estados Unidos não têm 13 estados, mas 50 estados. E agora notem o que é que nos diz, isto foi a inteligência artificial, não fui eu, a inteligência artificial diz assim: atualmente quase todos os 50 estados da UEFA, com exceção do Alasca, mantêm algum tipo de lei dominical, ou a Blue Law, que é a lei Jesus, em seus códigos legais. 49 estados mantêm a lei. E há coisas que esses estados proíbem. Embora muitas das restrições religiosas originais tenham sido revogadas ao longo do século XX, elas continuam presentes na forma de proibições comerciais específicas. E agora notem algumas coisas que estão a ser feitas nesses estados, como venda de álcool aos domingos, veículos aos domingos. Há estados que não permitem que isso seja feito. Agora notem, sobretudo, os estados principais. É a restrição mais comum em estados como Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota, Nova Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pensilvânia, proíbem legalmente a vendas de carros aos domingos. No Texas, as concessionárias devem escolher fechar ao sábado ou no domingo. Agora notem outra coisa. Bebidas alcoólicas. Muitos estados ainda restringem ou proíbem a venda de álcool nas manhãs de domingo ou no dia todo, como no caso de Texas, e condados específicos como Arkansas e Mississippi. Agora eu pergunto, está esquecida? A lei está esquecida? Não está esquecida.
O que é que está à espera? É que se levante alguém e que venha impor aquilo que no tempo do Cleveland e também do Papa Leão XIII não conseguiu ser feito. Agora a pergunta é: será que o Donald Trump e também o Leão XIV estão à beira de conseguir impor uma coisa que não conseguiu Cleveland e também Leão XIII? Queridos irmãos, tudo o que nós estamos a ver ao redor mostra que estamos à beira que aconteça. Eu gostaria de ficar por aqui, porque na segunda parte vamos ver o que é que Donald Trump vai fazer e que só um imperador fez. Iremos ver na segunda parte. Então, aquilo que eu queria que cada um de nós tivesse em mente é isto. Uma besta foi levantada para socorrer a outra. Uma besta foi levantada para levantar a outra. Agora, quem é que vai impor a lei dominical? A primeira besta ou a segunda besta? A mensageira do Senhor diz que será dos Estados Unidos da América que surgirá a lei dominical. Mas quando ela surgir nos Estados Unidos, já todos os países do mundo estão preparados para receber essa lei. A pergunta que eu gostaria de deixar no ar é esta: estamos nós preparados para a vinda dessa lei? Eu não sei se vai ser com Leão XIV e com Donald Trump. Tudo indica que será. Mas a pergunta que você e eu temos que fazer é esta: será que nós estamos tão envolvidos com o mundanismo porque não está a haver nenhuma perseguição hoje? Será que a nossa vida está de tal maneira em harmonia com a vontade de Deus que quando essa lei for imposta eu estou disposto a perder a vida e manter-me fiel ao Senhor? Cada um de nós deve tomar a decisão.